Pá, pá, para, pá, 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 para, pá, pá. Pá, pá, para, pá, 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 para, pá, pá. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com nossos Biocast, podcast. Galerinha, nós estamos aí no módulo 1, né? Do reino animal. Hoje vamos falar dos anelídeos, ou filoanelida, com 2 L's. Galerinha, vamos caminhando aqui com os nossos filhos animais, né? Já falamos de vários, acompanha aí os biocasts. Bom, este filo tem suas características também diagnósticas, como eu gosto de chamar, que caracterizam o filo. Para você olhar as características assim de cara, você já identifica. Ah, esse aqui é do filo Annelida. Bom, eles são animais protostômios, né? Veja bem, são animais protostômios. Todo mundo sabe o que quer dizer isso, né? Quando eu falo protostômios. A gente sabe que deuterostômios só tem os equinodermas e os cordados. Todos os outros são protostômios, galerinha. Protostômios lá na gastrulação, né? Quando o blastóporo, aquele orifício, né? A abertura lá do arquêntero, a abertura do sistema digestório, vamos dizer assim, do intestino primitivo, tem uma abertura chamada de blastóporo que vai originar primeiro quem? A boca e depois o ânus do indivíduo. Então, isso são protostômios, beleza? Ainda nas características dos anelídeos, eles são celomados, galerinha. Celomados porque formam já a cavidade corpórea para a inserção de órgãos, né? Estruturas que se parecem ou já são órgãos mesmo. No caso dos anelídeos, como o corpo é metamerizado, né? É possível a gente ver essa segmentação, é evidente. Quando você observa numa minhoca, por exemplo, externamente você vê no corpo da minhoca a formação de anéis, daí vem o nome, anelida. Então, essas pequenas estruturas, esses pequenos órgãos, né, já são inseridos numa cavidade, por isso são animais celomados. Tá? Ok? E tem um corpo alongado, cilíndrico, né? Onde cada anel desse, como eu estava falando, abriga esses órgãos, né, individualizados. Agora tem um anel principal que nós vamos já falar sobre ele, que é chamado de clitelo, certo? Os anelídeos, dentro dessas características, ainda apresentam um sistema circulatório já, galerinha. Sistema cardiovascular ou circulatório. O sangue já tem a presença do pigmento, né, que é a hemoglobina, que vai circular por dentro de um canal já, de um sistema fechado. Nos anelídeos já existe um sistema circulatório fechado. Muitos têm respiração cutânea, certo? A gente sabe que tem 3 classes principais desse filo, são os poliquetas, os oligoquetas e os hirudíneos, antigamente chamado por aquetas, né? Vamos já descrever cada uma delas. Gente, a fecundação, nesse caso das minhocas, ela é cruzada mútua, né? E essa estrutura de um anel principal chamado clitelo tem uma influência grande na reprodução dessas minhocas, certo? Então vamos nas classes para a gente poder detalhar e trazer para vocês o que tem de mais importante nesse resumo através desse biocast, desse podcast, certo? Olha, quando se fala também em anelídeos, tem que se pensar também na importância que tem ele na medicina, os anelídeos, no caso das sanguessugas, importância na agricultura, no caso das minhocas, ok? Então nós vamos aqui discorrendo e vamos comentando o que tem de mais importante e vocês vão rabiscando, né, galerinha? Olha, vou começar com as classes. Veja bem, poliqueta, também chamado pelo latim polichaeta. Esse queta vem de cerdas, né? São estruturas que parecem pelos. Então, poli, que existem várias, né? Esses poliquetas, eles são predominantemente marinhos. Bem aí você já, marcação de texto. Predominantemente marinhos. Quem? Os poliquetas, dentro dessa classe dos anelídeos. Possui essas projeções laterais, né? No corpo, são chamadas de parapódios.
Aí eu peço para vocês sempre, porque é biocast, é podcast, para vocês irem no Google, em imagem, e colocar lá poliquetas, né? Um representante são as nereidas, né? Então vocês colocam poliquetas, já aparece a imagem deste animal. Então vocês vão observar que existem umas projeções laterais no corpo desses animais, chamadas de parapódios, ok? Onde são inseridas diversas cerdas, essas cerdas que eu acabei de falar para vocês. Os poliquetos, eles são sedentários, geralmente apresentam grande diferenciação de tentáculos e outras estruturas que estão relacionadas, isso tudo para a obtenção de alimentos e trocas gasosas, ok? Em geral apresentam sexos separados, ou seja, são dioicos, né? Com reprodução sexuada e a fecundação é externa, beleza? O desenvolvimento ele já é indireto. Quando eu falo desenvolvimento indireto, é com presença de uma fase o quê? Larval. Se eu falasse desenvolvimento direto, não tinha essa fase larval. Entendeu a dica? Desenvolvimento é indireto, no caso das poliquetas, passa por uma fase larval. Certo, galerinha? Olha, devemos comentar, antes de a gente seguir para outra classe, que seria as outras duas, oligoquetas ou oligochaeta e hirudinos, antigamente chamado por aquetas, nós vamos falar que existe, na verdade, os clitelatos, né? Galerinha, clitelata. É como se fosse uma classe à parte, são aqueles que apresentam, são dois grupos que apresentam clitelos, por isso que é clitelata. Seus representantes são as minhocas e as sanguessugas. Todos os clitelados, vamos dizer assim, galera, apresentam essa estrutura, esse anel principal, que é o clitelo, que é uma região do corpo que está relacionada com a reprodução sexuada destes animais, certo? Então, nós temos aí dentro dos clitelatos, nós temos os oligoquetas, né? E os hirudíneos, são as duas últimas classes. Os oligoquetas ou oligochaetas são animais com poucas cerdas, o nome já te diz, oligo quer dizer pouco, né? Poucas cerdas no corpo. Então, eles vivem geralmente enterrados na terra e tem um corpo representante, tem o seu principal representante, as minhocas, né? Eles vivem enterrados na terra e tem como representantes principais as minhocas. Galerinha, antes de eu falar da importância na agricultura, eu vou falar da reprodução. Basicamente, que está relacionada com esse anel principal que é o clitelo. Veja bem, olha, o corpo é metamerizado desses animais, ou seja, segmentado, certo? Assim como tem no platelmintos, metâmeros, segmentos, os enelidos também, tem o corpo também metamerizados. Cada anelzinho desse aí, galerinha, a gente observa, existem diversos órgãos, pequenos órgãos e estruturas ao longo do corpo, né? Onde esses anéis estão inseridos. Tem gânglio, que começa lá na extremidade anterior, gânglio cerebral, tem faringe, aí tem esôfago, tem os intestinos, nefrídeos, moela, tem o papo. Então essas estruturas estão a nível dos anéis, segmentadas direitinho, divididas ao longo do corpo desse animal. É importante dizer também que o sistema digestório deles é completo, tem boca e ânus. Se é completo, tem boca e ânus. Então, mas a gente chama a atenção para um anel principal, que é o clitelo, né? É onde estão as estruturas reprodutivas destes animais. No caso, que a gente vai comentar aqui mais sobre a minhoca. Tem vesículas seminais, tem ovário, tudo a nível desse clitelo. Tem os testículos, tem o oviduto, tem o espermioduto, tem os receptáculos seminais, tem o poro, né? O poro genital masculino e feminino. Porque a fecundação das minhocas é do tipo cruzada mútua. Quer dizer, não há cópula, há um entrelaçamento entre as minhocas, quer dizer, um indivíduo precisa do outro. Elas são hermafroditas, galerinha, mas elas precisam de um outro indivíduo para haver essa troca de gametas. Hermafrodita com fecundação cruzada mútua, quer dizer, uma minhoca depende de uma outra minhoca que também tem as duas gônadas reprodutivas. Cada minhoca tem ovário e tem testículo, por isso é hermafrodita. Aí o que acontece? Vai haver a troca de gametas entre elas. Não há cópula, há um entrelaçamento.
Então, o que acontece então? O clitério ele secreta o casulo depois de fecundado, né? Quando há as trocas de gametas, esses animais se separam. Então, cada clitério daquele ali fica gravídico, cheio de ovos. Então, esse clitério ele secreta uma espécie de casulo, né, que está cheio de ovos, e vai cair esse anel principal, ele vai escorregando, vai se encaminhando para frente, né, até sair na extremidade da minhoca, né, por movimentos do corpo da minhoca, porque a gente sabe que esse tecido muscular da minhoca ele é muito desenvolvido, principalmente com essa capacidade que ela tem de penetrar no solo, formar galerias, né? Então esse casulo, uma vez cheio de ovos, a minhoca está fecundada, ele sai para fora do corpo, vamos dizer assim, dessa minhoca e cai no solo. Se no solo encontrar condições favoráveis, temperatura, pressão, esses ovos vão eclodir as futuras minhoquinhas. É assim mais ou menos que ocorre a reprodução das minhocas. O casulo ele é formado depois de fecundado ali na região do clitelo, né? O clitelo é quem secreta esse casulo, cheio de ovos, e o casulo ele vai saindo, né, cheio de ovos, pela extremidade afilada do corpo da minhoca e cai no solo. Belezinha? É assim mais ou menos essa fecundação cruzada mútua. Então, galerinha, abordando mais aqui essa classe oligoqueta, que eles vivem geralmente enterrados na terra, e tem as minhocas, né, como principal representante. Então, estas minhocas, elas vivem em galerias no solo. E elas se alimentam, sabe de quê? De matéria orgânica, detritos orgânicos, né? Então, elas acabam tornando esse solo fértil, porque essas galerias, ela vai dar a maior aeração para o solo, né? A capacidade de penetrar mais oxigênio. Então, quando elas se alimentam de detritos orgânicos, né, elas ajudam na reciclagem da matéria orgânica ali. Então, as próprias fezes dessa minhoca contribuem para a formação do que a gente chama de humus, né, que é importante para quê? Para a fertilização do solo, é como se fosse um adubo natural. Então, essas galerias ajudam a ventilação do solo, a aeração do solo. Elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição, junto ali com os micro-organismos que ajudam a decompor essa matéria orgânica. Então, através das fezes delas, que nada mais é do que o humus que é formado, esse solo se torna um solo muito fértil, né, para a plantação. Então, se tem um solo fértil, possivelmente tem a presença de minhocas. Olha, como todos os clitelatos, esses animais eles são hermafroditas, né, e reproduzem por reprodução cruzada mútua. E não tem estágio larval. Então, já expliquei a reprodução. A última classe, que também tem uma importância, que são os hirudíneos, né? Inclusive representado pelas sanguessugas. Até hoje a medicina ainda faz tratamentos de hipertensão, de pressão alta, com as sanguessugas, porque elas têm uma substância anticoagulante a nível de saliva, que quando elas estão se alimentando do sangue, porque elas são ectoparasitas, né? Se alimentam de sangue, são hematófagas, esse sangue não coagula. Então, se diminui a quantidade de sangue circulante na pessoa que está sendo parasitada, há uma diminuição do volume sanguíneo e da pressão arterial. A ideia é essa. Esses hirudíneos são os conhecidos como sanguessugas. Eles ocorrem em água doce, eles também podem ser encontrados em ambientes marinhos e também ambientes de terra, né? Terra úmida, terrestres úmidos também. Eles possuem duas ventosas, né? Justamente para se fixar no hospedeiro. Uma na região anterior do corpo e outra na região posterior do corpo. Beleza? A maioria das sanguessugas elas são ectoparasitas, né, de vertebrados. Aí tem a faringe dela que atua como uma bomba sugadora de sangue. Galerinha. Enquanto suas glândulas salivares, como eu falei, produzem uma espécie de anticoagulante. É uma proteína chamada de hirudina. Por isso que o nome vem daí, hirudíneos, que é uma substância que vai impedir a coagulação do sangue. Então, nesse caso, elas são capazes de sugar grande quantidade de sangue. Então, elas aumentam o seu volume corpóreo, aí depois elas são liberadas. Então, hoje, ainda se usa as sanguessugas na medicina.
para o tratamento de pressão alta, por exemplo, que é o aumento do fluxo sanguíneo. Então tá aí, um resumão aí de anelídeos. Basicamente eu falei aqui das classes, da reprodução e da importância que tem na agricultura, né? E na medicina. Comentem e compartilhem os biocasts do professor, ok? Amantes da biologia, abraços!